Olá, meu povo, bom dia! Tudo bem com todo mundo? Hoje nós vamos fazer uma viagem. Essa viagem vai ser com Paulo, certo? A gente vai fazer essa viagem com Paulo porque a gente vai estudar hoje com relação aos desafios das grandes cidades, né? Paulo, como missionário, ele saiu pregando, né, levando as boas novas de Deus a várias comunidades, a várias regiões, e ele passou por vários desafios, como hoje a gente também passa por vários desafios, né? As épocas mudam, né? O tempo muda, mas os desafios continuam os mesmos. Então, para começar, a gente vai fazer um breve relato, né, de uma cidade, que é Antioquia, que fica lá na Síria. E aí, só para a gente ter ideia, né, do que eram os grandes centros naquela época. A Antioquia, que se localizava lá na Síria, era a terceira maior cidade do Império Romano, com cerca de 500 mil habitantes. Ali foi formada uma igreja que era considerada um protótipo de igreja missionária ideal, né? Por quê? Porque ali congregava a comunidade cristã da cidade e, muito provavelmente, eram espalhados em vários grupos, né, que se reuniam em locais diferentes da cidade. Esses locais eram estrategicamente estabelecidos. E aí foi nessa igreja cosmopolita e heterogênea, né, com muita diversidade, vinham pessoas, estrangeiros, cristãos de toda parte, que foi implementada a primeira ação missionária planejada, que é aquele período em que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para a primeira viagem missionária. E aí inicia-se, né, exatamente a partir de Antioquia que inicia-se todo aquele trajeto de Paulo de ida e vinda, né, em toda aquela região, levando, né, as boas novas de Deus, que era a fé por meio do Senhor Jesus Cristo. E aí, para que a gente possa entrar no nosso tema, né, no desafio das grandes cidades e viajar um pouquinho com Paulo, a gente vai entender um pouquinho sobre o nosso tempo. Nosso tempo, como antes, a gente tem duas variáveis, a igreja e a sociedade. E aí, na igreja, a gente tem alguns fatores que são presentes hoje em nossos dias e que afetam negativamente a ação missionária da nossa igreja. A igreja de Cristo, a igreja atual. Então, o espírito denominalista, né? Essa questão da gente de ter várias denominações, né? De ter várias congregações, isso acaba atrapalhando um pouco, dificultando um pouco. As divergências doutrinárias, porque quando surgem essas denominações, começam a surgir algumas coisas, alguns detalhes, algumas diferenças, né, que acabam, em algumas situações, acabam distorcendo, né, a palavra, a doutrina. Tem as diferenças de forma de governo e costumes, né? Porque tem os governos lá com suas políticas, tem as regiões, as cidades, os países com seus costumes, suas culturas. Isso também interfere, né, nesse processo missionário. A competição sectarista de algumas igrejas e mensagens confusas, que as mensagens não se tornam claras, né? Às vezes a pessoa lê a palavra ou então não lê por completo um capítulo inteiro ou um contexto inteiro e acaba confundindo alguns detalhes e aí distorce e a mensagem sai confusa. Perda das referências de como ser igreja, né, do nosso objetivo enquanto igreja de Cristo, as linguagens também, né, cada povo tem sua
seu estilo, né, de falar, o entendimento de algumas palavras que acaba distorcendo a percepção e o nosso entendimento, a tradução, o significado. As línguas também, que para que o missionário ele se desloque de um lugar para o outro, de um país para o outro principalmente, né, ele precisa fazer um curso, né, se for para os Estados Unidos, um curso de inglês, enfim. E aí isso acaba interferindo, né, no projeto missionário atual. E os significados nessas traduções que a gente já falou com relação à questão da linguagem. E aí, com relação à sociedade, a gente observa que a sociedade atual ela tem um grande avanço tecnológico, meios de comunicação ultra rápidos, né, que por mais que em certas ocasiões isso facilite, mas tem em outras que isso dificulta também. A impessoalidade e o anonimato, porque aí às vezes a pessoa vai e passa algum texto, distorce alguma coisa e joga lá na internet e não se identifica e acaba que a gente nessa procura, né, de informações na web, a gente acaba pegando aí qualquer informação, qualquer mensageiro, né, que leva alguma palavra e aí a gente acaba não identificando essa pessoa e não sabendo exatamente qual o direcionamento daquela mensagem. Violência também, né, nos grandes centros, o desemprego, né, que sufoca as pessoas, que deprime a comunidade, o crescimento desordenado das cidades, né, que aí a gente tem que ver a questão das localizações, isso também dificulta bastante o trajeto do missionário. O ceticismo, né, que uns acreditam numa coisa, outros não acreditam de jeito nenhum, e a distorção, quando vem, dificulta ainda mais nesse sentido. O materialismo, as pessoas apegadas ao que ao luxo, à riqueza, né, aos bens materiais, problemas psicossomáticos, né, que vem, como atualmente a gente está passando por esse problema da pandemia, né, e isso tem causado bastantes distúrbios nesse sentido, em que as pessoas, algumas ficam depressivas, outras ficam com medo, outras ficam angustiadas, e isso vai somando e vai causando um temor e outros problemas físicos, né, que vai desencadeando também, e isso acaba isolando as pessoas, mantendo as pessoas em casa e dificultando um pouco a questão da missão, né? E as síndromes de um modo geral. Se a gente for parar aqui para colocar, né, a gente tem muita coisa mesmo que acaba interferindo nesse processo. Né? Se formos analisar as diferenças entre a igreja moderna e a primitiva, a gente vai identificar alguns princípios que são universais, né, como, por exemplo, a violência, o crescimento desordenado, o ceticismo, né? A gente sabe que o materialismo, então, tem coisas que a gente sabe que são universais e tem coisas que a gente sabe que são atemporais, que em uma época, né, se pratica de uma forma e em outra época se pratica de outra. É claro que na época de Paulo, as coisas eram bem diferentes de agora. Lá ele não tinha um grande avanço tecnológico, né? Não tinha dificuldade com relação a isso, mas também não tinha a facilidade ao mesmo tempo. E essas coisas elas nos orientam, né, nas tarefas, nos tempos modernos nos quais vivemos. Então, são coisas que dificultam e, ao mesmo tempo, elas sendo bem utilizadas, né, elas sendo utilizadas de forma adequada para o que realmente é necessário, então isso vai ajudar bastante. Então, né, esse contexto, né, que a gente falou agora nesse momento é para que a gente possa entender, né, o que foi que Paulo passou naquela época e o que a gente pode trazer disso para a nossa realidade atual. Primeiro a gente vai com Paulo a Corinto,
né? Ele saiu de Atenas, que era um grande centro, né? Como a gente viu, e foi para Corinto. Corinto era a capital da província romana da Acaia. E lá era um próspero centro comercial. Corinto encontrava-se estrategicamente situada e era um elo de comunicação naquela região entre a parte norte e sul e oeste, leste e oeste, além dos portos de Cencreia e Lequeu. Paulo passou 18 meses ali, foram 18 meses muito produtivos, e pregando e ensinando lá em Corinto. Paulo, nessa missão dele, em Atenas e Corinto, né, que eram cidades importantes da Acaia, e a região fazia parte da região da Península Grega, Atenas e Corinto. Nos tempos romanos, o poder político grego na Acaia tinha uma sede em Corinto. Era uma cidade proeminentemente cidade-estado e grande centro comercial. Corinto era famosa também pela prostituição. Olha só o que Paulo enfrentou, né? Prostituição, imoralidade, embriaguez, né? Isso a gente pode conferir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele revelou várias coisas, né? Vários pecados, várias coisas que aconteciam que não eram boas aos olhos do Senhor naquela cidade. Paulo investiu também muito tempo e esforço para estabelecer ali uma comunidade cristã. Para que Paulo ele desse continuidade ao serviço, né, à missão que Jesus confiou a ele precisava montar uma equipe, né, como nós também precisamos hoje montar várias equipes para que a gente possa distribuir o serviço do Senhor, porque não tem como ser concentrado em uma só pessoa. É muito complicado que a gente vai concentrar todas as atividades nos pastores, né? Então, cada um de nós, a gente vai absorver um pouquinho da responsabilidade e ajudar nessa missão de levar a palavra do Senhor à nossa comunidade. Do mesmo jeito lá em Paulo, né? Ele formou equipe, e a equipe inicial de Paulo foi o casal Áquila e Priscila. Então, assim, quando ele começou lá em Coríntio, ele se dedicou à pregação todos os sábados na sinagoga, como de costume. Sempre quando ele viajava e chegava em uma cidade, né, ele ia direto à sinagoga para pregar. E geralmente era todos os sábados. E aí, conforme relata em Atos 18, 4 e 5, todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. E aí, quando ele chegou lá, ele deu de cara logo com quem? Se encontrou logo com o casal Áquila e Priscila, né? Que aí eles se transformaram na equipe, né? Numa equipe de destaque da igreja primitiva. Paulo contava sempre com eles, porque eles realmente eram o que a palavra relata, que eles eram dedicados ao evangelho, né? E eles ganhavam a vida lá em Corinto, aliás, por onde andava, eles ganhavam a vida como fabricantes de tendas, assim como Paulo. E aí, quando eles chegaram lá em Coríntio, que se juntaram com Paulo, eles foram morar juntos, né? Paulo foi morar e trabalhar com eles, porque assim Paulo podia se sustentar, né? E continuar o seu trabalho missionário. E aí, a gente já, dando continuidade, a gente já vai entrar nos primeiros desafios que Paulo sofreu. Depois que Paulo passou a pregar na sinagoga todos os sábados, né? Ele, naquele momento, ele passou a sofrer rejeição e oposição dos judeus. Então, ele deixou, né? Ele estava indo todos os sábados na sinagoga, deixou a sinagoga e passou a pregar na casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus.
Crispo, que era líder da sinagoga, e toda a sua família e muitos outros que tinham lá, judeus e gregos, creram no Senhor Jesus Cristo, né, e foram fazer parte dessa igreja juntamente com Paulo. Então, primeiro, ele estava na sinagoga, ele estava levando a palavra ali ao público. E aí, depois, ele teve, né, que deixar, por causa da rejeição de uma boa parte, ele teve que deixar a sinagoga, deixar de pregar ao público e foi pregar num particular. Ele não abandonou a missão dele. Ele foi lá e montou e passou a ensinar em uma residência. E ali, como diz o livro de Atos, como está escrito lá no capítulo 18, versículo 6, diz assim: mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. E aí saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também creram, também ouviram Paulo e creram e foram batizados, né? Então, hoje, a gente também passa por essas situações. Atualmente, né, a gente está passando por essa situação de que a gente estava a todo vapor, todos os domingos, toda semana, todos os finais de semana, a gente estava vindo a IBCJ, né? E a igreja toda se reunindo aqui e, de repente, a gente está passando por essa situação da pandemia e cada um teve que ficar isolado. A gente passou a usar a tecnologia, né, a nosso favor, e fazer esses encontros assim, né, dentro das nossas casas, porque junto com a nossa família, porque aí a gente não pôde, né, mais se congregar todo mundo ali juntinho. E aí é claro que não é semelhante, mas a gente pode tomar como exemplo essa questão de Paulo, né? Que ele estava lá no público na sinagoga e depois ele teve que pregar na casa. E aí, com o aumento da atividade missionária, né? Então, ampliando a esfera de sua atuação, Paulo vê muitos coríntios sendo batizados. O aumento da atividade missionária revelou-se frutífero, mas levou à oposição por parte dos judeus. Como encorajamento e conforto em meio às perseguições, né, porque Paulo ele sofria uma pressão muito grande, né? Então, ele tinha Áquila, tinha Priscila, tinham outros discípulos também ali com ele, os outros que estavam se convertendo, mas aí existia uma pressão muito grande, né, de uma boa parte da população contra ele por achar que ele estava pregando algo que não era bom aos olhos de Deus. E aí, como encorajamento, por causa dessas perseguições, né, porque o Senhor Jesus queria que ele perseverasse, ele deu uma ordem a Paulo, acompanhada de uma promessa. Lá em Atos 18, 9 e 10, isso fica bem claro, quando Jesus diz, não tenha medo. Olha, a ordem é que ele diz, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você, né? A promessa era de que Cristo ia estar com ele. Então, não tivesse medo de nada. E ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence, né? Então, isso aqui é uma grande lição para a gente, para que a gente persevere, para que a gente seja forte e que a gente leve adiante a palavra do Senhor, né? Porque se ele nos deu essa missão enquanto discípulos dele, a gente tem que crer que ele estará conosco todos os dias. Então, por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente deve enfrentar, porque é uma promessa do Senhor. Ele vai estar conosco, do mesmo jeito que ele fez com Paulo. Então, ali,
Paulo sentiu a necessidade, aqui já é o finalzinho da segunda viagem dele, e aí ele sentiu a necessidade de rever todas aquelas igrejas que ele já havia instalado as comunidades cristãs. Então, ele decidiu, né, fazer uma volta para visitar essas igrejas, e aí, primeiro, ele passou, né, eu vou mostrar aí para vocês o mapa. Ele saiu de Cencreia, aliás, ele saiu de Coríntio, foi a Cencreia, que ele tinha que passar lá para pagar um voto que ele tinha, então tinha que raspar a cabeça, e passou por lá, era uma regiãozinha ali próximo. De lá, ele foi à Síria, né? Aí da Síria, ele foi ao porto de Éfeso, por quê? Porque ele tinha que deixar Áquila e Priscila, que ele havia combinado com eles, que deles irem para Éfeso. E aí ele passou por lá e deixou os dois. E depois ele foi por Porto de Cesareia, queria descer para Jerusalém, mas antes passou pela Antioquia, e aí foi pela Galácia e pela Frígia. Vocês veem um mapa aí, é muito interessante, porque a terceira viagem dele está aí nesse trilho cinza, ou nesse trilho azul. Né? A gente, do Lilás, que é o trilho, a seta segunda, né? Da segunda viagem, ele passa para a terceira. E aí, onde tem o trilhozinho, a gente vai ver que de um ponto ele sai para outro, e a dificuldade que ele tinha para realizar essas viagens, né, para passar, porque ele queria fortalecer os irmãos desse lugar. Ele montava as comunidades, montava as igrejas, mas ele queria, né, retornar para fortalecer os irmãos, para ver como era que estava, né, porque ele a preocupação dele não era só levar a palavra, mas de como, né, essa palavra ela estava sendo vivenciada, ela estava sendo disseminada no meio daquele povo que ele havia constituído, daquelas igrejas que ele havia deixado espalhado por toda aquela região. Né? Então, ele saiu em cada um. Nesse momento, nesse período, foi o período em que o Espírito Santo impeliu ele a ir a Jerusalém, né? Mas aí ele percebeu nesse período que quando ele estava retornando a Éfeso, viajando pelas regiões do interior, ele soube, né, que estavam armando uma tocaia, né, para pegá-lo, né? E aí, temendo, né, ser pego, ele achou por bem, né, retornar para Éfeso viajando pelas regiões do interior. E aí Éfeso era a capital da província romana da Ásia, como a gente já falou antes. E aí, como era a cidade mais importante da região e ponto de cruzamento das rotas comerciais, para todos os lados que ele ia, né, visitar, ia viajar, era muito comum se passar por lá. E aí, lá no livro de Atos 19, no capítulo 19, relata que durante a permanência de Paulo lá em Éfeso, antes dele chegar lá, né, ele fez toda essa viagem por esses locais, por essas outras cidades e regiões para rever o pessoal, para fortalecer os irmãos. E aí ele retornou para Éfeso, porque ele havia deixado Áquila e Priscila lá, mas ele já tinha deixado já com o propósito de ficar por lá um período. E aí ele fez toda essa viagem e voltou. Quando ele retornou para Éfeso, né, que já era outra cidade, outro grande centro como Corinto,
Lá ele sabia que era a mais importante região daquele local, daquela rota comercial. Lá eles adoravam muito os deuses, eles tinham a idolatria reinava lá em Éfeso. E aí, porque lá a cidade de Éfeso era considerada a guardiã da deusa Ártemis. Então, por causa disso, né, de todas as coisas que ele acabou vendo, da grande diversidade que ele viu lá, então ele achou por bem passar 3 anos naquela cidade, que como relata em Atos 20, versículo 31. E aí, no capítulo 19, ele relata que durante a permanência de Paulo lá, ele pregou corajosamente na sinagoga. Lá no versículo 8, ele fala o seguinte: Paulo foi à sinagoga, quando chegou lá em Éfeso, pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. E ele também sofreu rejeição de alguns por causa do caminho, né, que eles falavam que era o caminho. Lá aqui no versículo 9, eles relata que alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo, então, deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano, que foi aqui o versículo 9, como a gente falou. Então, ele, do mesmo jeito que aconteceu lá em Corinto, que ele pregava na sinagoga e teve que deixar, né, por causa da pressão, da perseguição, ele deixou de pregar ao público e foi para o particular, para a casa de Tício, o Justo, ele também, lá em Éfeso, ele foi pregar na escola de Tirano, ele saiu da sinagoga e foi para o particular, que foi pregar numa escola, mas ele não deixou a missão dele. E aí, Deus, né, como relata no versículo 11, Deus concedeu poder a Paulo para que ele realizasse milagres extraordinários, né? E ali as pessoas, né, por causa desses milagres extraordinários, as pessoas também creram. E foi um exemplo de vida cristã, a estadia de Paulo lá em Corinto. Lá em Éfeso. E pois o nome do Senhor Jesus era engrandecido naquele lugar por meio de seu testemunho, né, como diz o versículo 10. Ele continuou durante os 2 anos seguintes pregando, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor e creu, né? Enfrentou uma guerra de poder econômico disfarçada de religiosidade, né, que foi a questão de que o pessoal que fabricava as imagens da deusa Ártemis, né, passaram a falar para o povo de lá que Paulo estava vindo ali, estava vindo para pregar falar desse caminho, mas que as pessoas não poderiam deixar de lado a deusa Ártemis, né, que era uma deusa muito prestigiada, né, uma deusa muito querida ali naquela cidade, e isso, né, começou a causar um alvoroço. Aí a presença de Paulo ali marcou a sua estadia naquele lugar, pois a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso, como relata o versículo 20. Mas antes disso, ele também enfrentou uma guerra espiritual, além de enfrentar a guerra econômica disfarçada de religiosidade, como relata o versículo 28, né, que diz: ao ouvir isso, ficaram, né, a palavra, ao ouvir o caminho, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Né, que aí começou a causar esse tumulto, as pessoas ficaram acaloradas com isso. E, além disso, ele enfrentou uma guerra espiritual contra o diabo e suas hostes, que é como relata
lá nos versículos 18 e 19, que diz o seguinte: muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. Ou seja, Paulo também estava pregando o caminho, estava enfrentando, estava incisivo, né, com relação à palavra do Senhor, né, com relação ao caminho certo, e estava também brigando, enfrentando essas hostes, né, malignas, mas que com o poder do Espírito Santo, ele foi convincente o suficiente e muitos desses creram também. E aí, a palavra, né, se espalhou por toda a região e a igreja, naquele momento, ela estava cumprindo a vocação fundamental, né, que era Paulo. Ele estava levando a palavra, né, ele estava enfrentando as tempestades, enfrentando as circunstâncias, as situações, as pressões, o que viesse, mas para levar, de fato, a mensagem, né, que o Senhor Jesus Cristo havia dado a ele, né, como tarefa, porque ele levava a missão como profissão. E aí ele tinha aquilo com muita responsabilidade. E aí, gente, nesse sentido, a igreja cumpre sua vocação fundamental quando está presente, quando ora, quando proclama e pratica os valores do reino de Deus. Ela não deve estar alienada das questões da cidade, mas procurar ser instrumento de transformação por meio do evangelho em todas as áreas, né? Então, Paulo enfrentou muita coisa ali, mas ele foi ali naquele momento, ele foi um instrumento de transformação, né? Transformação para aquelas pessoas que acreditavam acreditavam naquela deusa, mas que passaram a crer no Senhor Jesus Cristo, a ter fé, né? E assim voltar para Deus. Aquelas pessoas que viviam de feitiçarias, né? Dessas práticas que não agradam, né? Não são boas aos olhos de Deus. Então, ele enfrentou muita coisa nesse sentido e foi um instrumento de transformação para aquelas pessoas. Aí, então, ele passou 3 anos ali, cumpriu a tarefa e passou, né? Viajou dali para Mileto. Então, de Éfeso, ele foi a Mileto. Isso antes de voltar a Jerusalém. Ele andou muito, né? Foi para lá, foi para cá, e vai e volta. E hoje, às vezes, né, a gente, para ir até a igreja, né, às vezes a gente encontra dificuldade porque não tem um ônibus, porque está sem o dinheiro para pagar o táxi, ou então porque faltou a gasolina, ou então, enfim, porque está chovendo, porque tem ali uma construção e vai atrapalhar o carro passar, enfim, a gente acaba colocando alguns obstáculos, e Paulo fazia todas essas viagens com uma grande satisfação, né? Porque o que se relata na palavra era o apego que ele tinha a isso. E a situação não era boa, que ele só viajava de navios, né? E eram uns portos muito distantes, então era bem complicado a vida de missionário de Paulo ali. Então, antes dele voltar a Jerusalém, os planos dele incluíam visitar a Macedônia e a Acaia, de onde pensava ir diretamente, né, de lá para a Palestina. Mas, em vista de temer um complô judaico contra ele, decidiu voltar pelo caminho de onde viera. O mesmo trajeto que ele veio de Éfeso até Mileto. Então, descendo ali pelo litoral da Ásia, via Troade, onde ocorreu um incidente, lembra, com um jovem chamado Eutico, que tem... depois os irmãos poderiam dar uma olhadinha lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo de 7 a 12, aquele jovem que Paulo chegou lá, e como só tinha um dia para ficar lá, então ele resolveu passar a noite inteira pregando, e aí o jovem sentado no parapeito de uma janela, né, que eles estavam
num local onde era um edifíciozinho de 3 andares, e equivalente a 3 andares, e aí o rapaz sentou no parapeito da janela, pegou no sono e caiu, né? E Paulo foi lá socorrer, se inclinou sobre ele e disse a todos: tenham calma, né? Não fiquem angustiados, porque ele está vivo. E aí aconteceu aquele incidente. Daí, por causa, né, dessa questão do complô judaico, ele evitou visitar Éfeso novamente. E aí, naquele momento. Mas de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Ele estava lá, então Mileto era próximo, então ele mandou chamar. E deu-lhes as suas instruções, que foi um típico discurso de despedida. Esse discurso a gente pode dividir em 3 partes. Um retrospecto, né, de Paulo, do seu ministério em Éfeso, que isso a gente pode ver no capítulo 20, dos versículos 18 a 21, onde Paulo diz que fez o trabalho do Senhor com humildade, com muitas lágrimas, né, suportou as provações decorrentes das intrigas, mas ele não deixou de fazer aquilo que precisava e nem deixou de falar o que eles precisavam ouvir. Seja publicamente ou em seus lares. Anunciou uma única mensagem, não foi uma mensagem distorcida, né? Era uma mensagem coerente, era uma mensagem verdadeira, tanto para judeus como para gregos, né? Então, ele não foi lá falar exatamente o que eles queriam ouvir, ele foi falar o que eles precisavam ouvir, e que era necessário que eles se arrependessem e se voltassem para Deus por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, né, ele falou também, né, além de falar desse retrospecto, fazer esse retrospecto aos presbíteros, ele também falou das incertezas quanto ao seu futuro, que a gente pode ver nos versículos 22 a 27, onde ele sabe que no final ele diz assim, no versículo 24 ele diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então, ele sabia, como diz o versículo 23, que o que ele tinha pela frente, ele não tinha certeza do que estava esperando ele, por onde ele ia passar, principalmente em Jerusalém. Mas apenas aquilo que o Espírito Santo falava a ele, que era que o que ele ia encontrar pela frente era prisão e sofrimento. Não sabia quais as circunstâncias, que tipo de sofrimento, mas ele sabia que o que ele tinha para passar, o que ele tinha de mensagem para levar com ele junto a Jerusalém, era aquilo. Né? Então, era uma incerteza ainda de como ia ser o futuro, se aquele ia ser o fim, enfim. E a terceira foram as exortações quanto ao futuro da igreja, que aí ele relata dos versículos 28 ao 35. Né? Ele pede que eles cuidem deles mesmos, né? E do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Eles pediu muito que eles tivessem esse cuidado, né? Porque o Espírito colocou aqueles presbíteros como bispos, a fim de que eles pastoreassem a igreja de Cristo, né? E pediu também que eles fossem fiéis à palavra, porque ali, a partir daquele momento, ele sabia que lobos ferozes, que não viam poupar o rebanho do Senhor, iriam aparecer, né, para distorcer a palavra, né, para instigar as pessoas a fazer as coisas erradas, né, a praticar o que não é bom aos olhos do Senhor, e que entre eles mesmos poderia acontecer
homens que levantariam, homens que se levantariam, né, naquele momento e que seriam e que poderiam distorcer a verdade a fim de conquistar seguidores. Então, ele pediu, né, que ele tivesse atenção com relação a isso, tivesse muito cuidado e lembrasse dos 3 anos que ele viveu lá e que de dia e de noite ele nunca deixou de aconselhar com lágrimas e com satisfação também, né? Cada um deles. E ele, no final, ele diz que entrega todos eles a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. E, né, concluindo, né, o fim dessa viagem de Paulo, que foi o fim da terceira viagem, a gente pode ver que nós temos importantes lições sobre o lugar, o método e o tempo da evangelização urbana nessa terceira viagem missionária de Paulo. Primeiro, a escolha de locais, né, que a gente pode dizer seculares, né? Embora tanto em Corinto quanto em Éfeso Paulo tenha começado nas sinagogas, né, como a gente falou anteriormente, ele se retirou das sinagogas por causa de pressões e teve que ir para edifícios neutros, como a casa e a escola de Tirano. A apresentação racional e inteligente do Evangelho, Lucas destaca 2 verbos para descrever as pregações evangelísticas de Paulo, que é discorrer e persuadir. Então, Paulo apresentava o evangelho de maneira séria, estruturada e persuasiva. Paulo sabia que o Espírito Santo conduz as pessoas, né, até Cristo, convencendo-as e levando-as ao arrependimento e à fé, né? Mas ele era munido do que era verdadeiro. E ele tinha, né, aquilo, ele tinha, era como se ele tivesse nos poros, né, dele, né? A forma como Lucas relata, né, ele levou aquilo tão a sério, né, a questão da persuasão por meio do evangelho, a maneira séria com que ele falava, que a gente fica pensando assim, que a forma, porque Paulo pregava de uma forma bem estruturada, né? Não eram coisas desconexas, não era uma questão aqui, outra questão ali, um fato isolado, né? Então ele tinha uma coerência, né? Então ele tinha uma continuidade, uma ligação na pregação dele. Então isso, né, levava as pessoas a realmente a prestarem atenção, né, a dar ouvido ao evangelho e naquele momento a crer, porque ele estava vendo a seriedade com que ele levava, né, que não era nenhuma brincadeira, não era uma coisa passageira. E outro detalhe foi a permanência longa nas cidades, né? Para que ele tivesse frutos, ele não se apressou, né? Em momento nenhum, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, né? Pelos momentos, né? Que a Bíblia relata, né? A situação de um modo geral, mas imagina se a Bíblia fosse relatar todos os pequenos detalhes, né? Como foram essas pressões? Como foram essas situações? Ele sentiu fome? Ele sentiu frio? Né? Em algum momento ele se sentiu sozinho, frustrado, angustiado. Então, assim, ele não deixou que nada disso abalasse, né? E permaneceu ali o tempo necessário para que a palavra fosse levada, né, de forma mais profunda àquele povo, para que o ensino realmente fosse levado de forma séria, né, para que ele pudesse, né, como sempre ele relata, né, e especificamente no versículo 24, quando ele diz que a vida dele não vale coisa alguma, né, a não ser para que ele pudesse usá-la para completar a missão que foi dada a ele. Então, como ele levou isso a sério, né? Como ele tinha a missão dele como propósito, né, para a vida dele.
E ele sabia que Deus estava usando ele naquele momento, naquela situação, né, para aquelas pessoas. Por quê? Porque o Senhor disse para ele: tem gente minha aí. Então, eu preciso que você leve a palavra. Então, é uma lição muito importante para a gente, né? Para que a gente não desista, para que a gente persevere, para que a gente tenha força, né? E equilíbrio, e que a gente continue. Porque ao nosso redor, na nossa comunidade, nos nossos vizinhos, enfim, né? Quem sabe do lado direito e esquerdo, em frente à nossa casa, tem alguém, né, que já seja, né, que o Senhor já tenha estabelecido um propósito, né, e essa pessoa está só esperando que a gente leve a mensagem do Senhor até ela. Então foi isso. Ele passava bastante tempo para que ele pudesse ter segurança. Como fala, né, no versículo 24, lá do capítulo 20, que é o versículo-chave que a gente vai deixar para vocês hoje, e que durante essa semana os irmãos possam estar lendo e meditando nesse versículo. Se puder decorar também, seria ótimo. Não é? Porque às vezes a gente está em algumas situações, é importante que a gente tenha um versículo, uma passagem bíblica decorada ali, para que naquele momento a gente possa falar aquelas palavras, internalizar aquilo e receber do Espírito Santo a força necessária para dar continuidade. Então, no versículo 24, a gente vai ler mais uma vez, né, o que Paulo falou. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Graça é um termo bíblico essencial. Ele é usado para indicar a bondade e o favor de Deus. O Novo Testamento enfatiza que a graça veio por meio de Jesus Cristo. Em Atos, o imenso favor divino foi experimentado inicialmente pela comunidade judaica, mais adiante, porém, ficou evidente que a graça de Deus em Jesus Cristo se estendia também aos gentios. O mistério de Paulo, sinais e maravilhas atestaram a ação da graça de Deus entre os gentios. O ministério de Paulo proclamava as boas novas da graça de Deus, e ele incentivou os cristãos a continuar confiando na graça divina, permanecendo fiéis ao Senhor, né? Porque ele não sabia do que esperava o futuro dele. Quando Paulo se despediu dos presbíteros Efésios, entregou-os a Deus e a mensagem de sua graça, a qual poderia edificá-los e sustentá-los, como tem lá em Atos 20, versículo 32. A graça de Deus é o cerne da mensagem e da experiência cristã do começo ao fim. Ou seja, a graça de Deus é o centro, né, de tudo. É o fundamento, né? É a principal estrutura. A graça de Deus, ela é inabalável, ela é intocável, ela não tem como destruir, né? O cerne da mensagem a graça de Deus é o cerne da mensagem e a experiência cristã do começo ao fim. Então, meus irmãos, que a gente tome como exemplo, né, essa caminhada de Paulo, essa missão que ele recebeu de levar o evangelho a todos e de ser perseverante até o final, e que a gente possa, né, na nossa vida cristã, a gente possa fazer o mesmo. Enfrentar os desafios, os nossos próprios desafios, que são nossos medos, nossas inseguranças, e pedir, né, orar ao Senhor, ler a palavra e pedir o direcionamento do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir,
né? Aquilo que realmente já foi estabelecido por Deus para as nossas vidas. Por hoje é só, mas o próximo domingo tem mais, né? A gente vai estar já indo para o finalzinho do livro de Atos, tá bom? Pois então, nesse momento vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa lição, por mais essa graça na nossa vida. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, imensamente por tua bondade, por tua misericórdia e tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, porque por meio do teu Espírito, o Senhor sustentou, né, os seus discípulos, os seus apóstolos, para que hoje a gente pudesse ter a graça, receber a graça, né, da mensagem das boas novas, que é a fé em Jesus Cristo, né? É a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos imensamente agradecidos e pedimos, Senhor, a tua orientação, a tua direção e a tua misericórdia cada dia nas nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui e te agradecendo e te engrandecendo. Amém.